Hoje é dia de falar do capítulo 4 de Apocalipse. E como meu convidado, o pastor Marcos Garcia, aqui do meu lado, grande conhecedor da palavra de Deus, nós já estamos começando aqui, ou melhor, dando continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, né? Fizemos já o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3, hoje nós entramos no capítulo 4. Fui convidado para fazer esse estudo em Morragudo também, começamos ontem o capítulo 1. Graças a Deus foi muito bem recebido, só não deu para discorrer todo o capítulo, porque na igreja tem horário para começar, para terminar, e foi muito bom, tive uma boa recepção. Toda quinta-feira vou estar em Morragudo, levando essa palavra e compartilhando algum conhecimento e também aprendendo com os irmãos, porque a gente tanto transmite o que sabe como recebe também, não é? Então nós vamos estar fazendo a leitura do capítulo 4 de Apocalipse e daqui a pouco nós estaremos falando e dando oportunidade para o pastor Marcos. Capítulo 4, a visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém. Oremos, Senhor. Aleluia, Jesus. Nosso Deus, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, Aleluia, a Tua presença Deus, sobre a nossa aleluia. vida, porque esta é a Tua obra, Senhor, levar a palavra aos confins da terra. E nós estamos levando o Teu conhecimento, compartilhando aquilo que o Senhor revelou, trazendo luz para as trevas e fazendo resplandecer a luz na escuridão. Pedimos a Tua graça, a Tua unção para as nossas palavras, para a nossa mente, para o nosso entendimento. E pedimos, Senhor, que as pessoas que estão ouvindo também tenham unção para compreender a Tua palavra. Que o Teu Espírito tenha liberdade, que o Senhor possa falar através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Marcos está com a palavra. Boa noite a todos. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, dos ouvintes, suas casas, suas famílias. É um motivo de alegria estar aqui hoje participando desta live com o irmão Miguel. Já algumas vezes ele me convidara, não foi possível estar, mas hoje, pela graça de Deus, aqui estamos.
e para falarmos de um assunto bastante importante, especialmente para os dias que nós vivemos hoje, onde há um entendimento de que as profecias bíblicas que se referem ao final dos tempos estão se cumprindo. Há o entendimento daqueles que são estudiosos de escatologia, que é o estudo das últimas coisas, dos tempos do fim, que durante e mesmo após a pandemia de Covid-19, as profecias parecem que se acelerarem em seu cumprimento, e então passamos a olhar com um olhar mais clínico, mais firme para Jesus, aguardando a sua vinda, porque breve ele virá. E esse capítulo 4 de Apocalipse, segundo o entendimento da teologia chamada pré-tribulacionista, da qual eu faço parte, entende que a igreja será arrebatada antes de que venha um período de 7 anos que a humanidade passará, que é chamado por Jesus de a grande tribulação. Um período que será marcado por um sofrimento nunca antes visto na história da humanidade, nem depois. Isso que disse foi Jesus. E é um período onde a Bíblia nos diz que um homem estará tomando o comando do mundo, chamado na Bíblia de anticristo. Então entendemos que a igreja não passará por a grande tribulação, que Jesus vem e leva a sua igreja, e esses 7 anos em que o mundo estará debaixo de uma grande tribulação, a igreja estará na presença do Senhor, 7 anos no céu, nas bodas do Cordeiro. E após os 7 anos, Jesus volta para salvar o seu povo, a linhagem segundo o DNA, a linhagem de Abraão, e a igreja vem com o Senhor Jesus para destruir o anticristo, o falso profeta que estará junto com ele, e aí salvar Israel e instalar o reino chamado milênio. Mas se vamos falar sobre esse capítulo 4, o verso 1 é muito interessante. O verso 1 diz assim, que depois destas coisas, mas que coisas? Depois do que? Depois do período, entendemos, depois do período da igreja. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse fala sobre cartas que Jesus enviou para as 7 igrejas da Ásia. Há o entendimento de que essas 7 igrejas da Ásia simbolizam, na verdade, a igreja de Cristo ao longo da história, desde Atos dos Apóstolos, Atos 2, onde a igreja se inicia com a descida do Espírito Santo, dia do Pentecostes, e vai findar quando a igreja for arrebatada. E aqui está dizendo, depois do período da igreja, assim entendemos, depois destas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, como do som de trombeta falando comigo, disse, sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. E ele fala no verso 2, e imediatamente eu fui arrebatado em espírito. Então eu entendo aqui que após o período que o Senhor destinou para a igreja, e que está muito perto de se findar, ele vai vir e chamar a igreja para subir, para estar junto dele. E após haverão acontecimentos sobre a terra. Como eu já disse, iniciar-se-á o período da grande tribulação e o reinado do anticristo. É importante você entender e você saber com muita certeza de que você está em Cristo Jesus. Porque só subirão, só serão arrebatados aqueles que verdadeiramente nasceram de novo em Cristo Jesus. Não são os membros da igreja que vão subir. Não são os obreiros das igrejas que vão subir. São aqueles que têm compromisso com Deus. Exatamente, aqueles que nasceram de novo. Jesus, quando foi interpelado, lá no capítulo 3 de João, do Evangelho de João, por um líder respeitado, um teólogo daquele tempo, chamado Nicodemos, seria uma espécie de um pastor presidente hoje, de uma denominação, ou um bispo, vamos dizer assim, dentro da visão católica, alguém grande. Ele vai até Jesus atônito, porque ouvira falar de tantos milagres que Jesus havia feito. E ele vem a Jesus de noite, escondido para ninguém ver, vai até a casa de Jesus em Cafarnaum, onde ele morava na ocasião, e pergunta, bom mestre, ele fala, chama ele de mestre, sabemos que és vindo de Deus, porque não é possível que milagres como esse não sejam de Deus. Mas ele faz uma pergunta, afinal de contas, realmente, provém de Deus esse milagre que tu fazes? Ele estava atônito porque Jesus operava curas, expulsava demônios, andava sobre o mar,
ressuscitava mortos. Mas Jesus fala uma coisa para ele, Nicodemos, algo que é mais importante do que os milagres. Algo que é mais importante você querer ter essa tua curiosidade saciada hoje. Importa o homem nascer de novo. Porque se ele não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Amém. O que é nascer de novo, pastor? Nascer de novo, como eu já disse, não é somente você membrar numa igreja, você se tornar membro de uma igreja. Por melhor que ela seja, por melhor, mais séria que ela seja. Há muitas igrejas que são sérias, cujos pregadores pregam a palavra de Deus de forma séria. Mas só você ser membro daquela igreja por si só não te salva. Só você passar pelas águas batismais também não te salva. Não é a água do batistério que purifica os teus pecados. É o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você na cruz do Calvário. Quando de coração eu reconheço que eu sou um pecador, que eu nasci com a natureza adâmica do pecado, mas que Jesus, eu entendo que Jesus foi à cruz por mim, pagar o preço do meu, do seu pecado, derramou o seu sangue por mim e por você. Quando eu reconheço que eu sou um terrível pecador e que o inferno é o que eu mereço, eu posso ser religioso, bonzinho, segundo a sociedade, o cara legal, mas eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador e que Ele é santo. Acho que essa é uma grande dificuldade que as pessoas enfrentam. As pessoas não querem reconhecer que merece o inferno. As pessoas querem flores, né? As pessoas querem ser massageado o seu ego, querem que diga que, nossa, como você tem fé aqui. E as pessoas falam muito isso, nossa, eu tenho tanta fé em Deus, e não tem, não confia, não acredita, e não desenvolveram um relacionamento pessoal com Ele, que é o mistério, o segredo de tudo. Existe aquele sentimento que eu sou pessoa boa, eu não sou ruim, a pessoa fala, né? Eu não mato, eu não roubo. Você, por mais que você se julgue bom, as pessoas te chamem de bom. Nós não somos bons, nós somos pecadores. Ninguém é bom. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e entregar nossas vidas com sinceridade a Jesus, recebendo em nosso coração como Salvador e Senhor. Aí sim entraremos para o corpo de Cristo, a igreja verdadeira, que não é uma denominação, não é um CNPJ, é a igreja que vai morar no céu, que vai ser arrebatada. Eu não estupro. E já que você tocou nesse assunto, pastor, deixa eu aproveitar para esclarecer algumas dúvidas com alguém. Há muitos pastores que pregam que na volta de Jesus para Israel, que a igreja não vai voltar com Jesus. Tem muita gente que ensina isso nas igrejas, né? Então nós precisamos deixar claro aqui por que Jesus vai trazer a igreja com ele e se há evidências bíblicas desse fato. O Miguel tocou num assunto muito interessante. Há quem diga que quando Jesus vier ao final dos 7 anos da tribulação para julgar o anticristo, o falso profeta, e salvar a nação de Israel, que vai reconhecer aí que Jesus é o seu Messias, que a igreja não virá. Mas a igreja virá. Há um texto lá na carta de Judas que fala algo interessante. Eu quero ler aqui, já que ele tocou, eu não tinha separado, mas eu conheço o texto aqui, na Epístola de Judas, versículo 14. Aqui, versículo 14. Concernente a estes, você está falando dos falsos profetas, falsos pregadores, falsos cristãos. Concernente a estes, profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Está falando de um tempo que Deus vai julgar, mas ele fala que virá com os seus santos. Os santos aqui são aqueles que foram remidos, lavados pelo sangue de Cristo. A igreja, que vai estar 7 anos com Cristo nas bodas do Cordeiro, depois virá junto com ele, onde ele vai iniciar o reino chamado de milênio, né, na palavra do Senhor. E eu creio que cada um de nós, os servos de Deus, seremos como que ministros do Senhor nesse período de milênio. É verdade, muita coisa nós podemos especular e talvez não acertar, cravar certinho, porém é sabido, Jesus virá para a igreja. O capítulo 4 de Apocalipse que nós lemos fala isso, ela será arrebatada. O mundo passará por um período de grande tribulação, 7 anos, e Israel junto, porque Israel não reconhece que Jesus é o Messias profetizado, mas com a ação do anticristo sobre Israel, no final da grande tribulação, a cidade será sitiada, Jerusalém será sitiada,
O anticristo com seus exércitos virá para destruir. Aí eles clamarão ao Senhor, a Yahvé, o Todo-Poderoso, ao seu Deus. E aí sim haverá o sinal do Filho do Homem no céu, onde todo olho verá. E virá o Senhor nas nuvens para livrar o seu povo. Ele vai pisar com os pés sobre o Monte das Oliveiras. Está lá no capítulo 14 de Zacarias, verso 4. Haverá um terremoto que fenderá ao meio esse monte, e ele entrará vitorioso para derrotar o anticristo e seu exército. E aí se cumprirá uma profecia que Jesus disse. Jesus, alguns dias antes de ser crucificado, ele estava sobre o Monte das Oliveiras e olhava para Jerusalém, que fica de frente, e começou a chorar. E dizia o seguinte, nesse choro ele começou a lamentar, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te guardar debaixo das asas, como a galinha protege os seus pintinhos, e tu não quiseste. Porém, desde agora não me vereis mais, até aquele dia em que vocês dirão: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que vai ser esse dia após os 7 anos da tribulação, e a igreja vem junto. Ali o irmão de Jesus, segundo a carne, filho de Maria e José, Judas, ele escreve isso. Ele virá com os seus santos e virá fazer notório o seu reino, e Israel vai ser salvo porque vai crer no seu Messias. Eu não sei se eu expliquei. Eu acho que sim. Miguel. Porque assim, eu procuro simplificar bastante a palavra aqui para a gente ter mais liberdade, né? Mas a realidade é que, nesse caso aí, por exemplo, você sabe que eu fui discípulo do pastor Saulo, não sei se você conheceu ele. Conheci. Um grande conhecedor da palavra de Deus. Eu falava muito sobre isso na época que eu me converti. E é justamente essa questão de saber o que vai acontecer para a gente estar preparado, porque se você não tem conhecimento, você é pego desprevenido e você, né, não está preparado, não está pronto para a batalha. Imagina sair para a batalha sem estar preparado, sem arma, sem capacete, sem escudo e principalmente sem objetivo, né? Então nós temos o nosso objetivo, que é sermos arrebatados e também reinar com Cristo, porque ele é muito claro, ele disse: quando o Filho do Homem se manifestar na sua glória, vos assentarei sobre tronos julgando as tribos de Israel. Nós estaremos lá com ele. Exatamente, é mais um texto que diz: nós vamos julgar estaremos junto com lá. Cristo as tribos de Israel, ou seja, Israel que vai aí crer em Jesus, crer no seu Messias, e nós estaremos como igreja de Cristo junto com o Senhor nesse julgamento aí. Eu queria estar dizendo para os irmãos que estão acompanhando, para os que chegam depois também, que essas lives aqui eu estou baixando o vídeo, estou editando, estou pondo no canal no YouTube, estou pondo nos outros canais que eu tenho, na Costa TV, no Threads, estou pondo no Instagram, né? Estou espalhando nas outras páginas do Facebook. Então queria pedir para quem está assistindo compartilhar, vamos compartilhar, irmão, para alcançar mais pessoas, levar o conhecimento. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas já não acreditam mais na Bíblia. Ontem, em Morro Agudo, eu citei isso, porque há pessoas buscando todo tipo de entretenimento para fugir da palavra de Deus. Tem até aquele negócio eu não soube falar o termo, esqueci de pesquisar. As bruxas modernas, tem um nome, witch, como é que é? Woke. Tem um nome novo. Então eles estão criando formas Nome de bonitinho, né? trazer coisas antigas condenadas por Deus como entretenimento para fugir da palavra de Deus. E se nós não conseguirmos alcançar os nossos jovens com a palavra de Deus, eles serão alcançados por essas porcarias que estão invadindo as universidades. E mais uma coisa que é muito importante também, né? Que o pastor Marcos, ele é escrivão de polícia. E eu queria ser escrivão de polícia também, eu lutei para isso, eu cheguei a passar num concurso e não fui chamado. E foi quando veio o chamado para dar aula em Hortolândia, lá onde eu conhecia a mãe Clenilda e outros, né? E eu não entendi o propósito de Deus de me colocar ali na sala de aula. Mas hoje na sala de aula eu posso alertar as pessoas o que tem de pessoas desviadas, pessoas tenebrosas na sala de aula, dando aula, ensinando bruxaria, ensinando feitiçaria, ensinando espiritismo, ensinando lesbianismo, ensinando homossexualismo,
só Deus para ter misericórdia. Então, nós precisamos vigiar, nós precisamos ensinar nossos filhos. Nós precisamos quebrar a barreira, aquela vergonha, aquele constrangimento que nós temos de falar de sexo para os nossos filhos e ensinar as coisas certas, porque se a gente não ensinar as coisas certas, os outros vão ensinar errado. Vocês podem ter certeza de que vão ensinar. Então, a palavra de Deus está sendo destrinchada com essa finalidade. Por isso eu estou pedindo, compartilha, leva para as pessoas, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de outras redes sociais que vocês tenham, porque é uma forma de disseminar a palavra de Deus. E voltando aqui no texto lido inicialmente, quando ele diz: depois destas coisas olhei, e eis que estava aberta uma porta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. A gente vê uma mudança de cenário, né, pastor? Tá uma mudança de cenário. João, ele está tendo uma visão na terra, mas de repente o cenário muda para o céu. É porque as coisas estão ficando mais sérias, é porque o tempo está próximo, é porque tudo que está sendo mostrado ali, como o próprio anjo disse na sua palavra, as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, depois daquilo que foi mostrado, já estará acontecendo em nosso tempo. Nós somos a igreja do tempo do arrebatamento. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Tudo em semelhança, irmãos, tudo em figuras e metáforas, porque João não poderia ver a Deus. Ninguém pode ver Deus. Ele vê tudo como uma figura, como uma sombra, para revelar, de acordo com o nosso entendimento, aquilo que ele viu, como é glorioso o reino dos céus. O pastor Marcos vai continuar comentando. E ele fala uma coisa interessante nesse versículo 1. Eis que olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. Ou seja, ele olhou para cima, ele olhou para o céu. E do céu veio aonde? Vem para cá. Então, esse tempo é o tempo de nós olharmos para o alto. Olharmos para Jesus, olharmos para o céu. E aguardar essa bem-aventurada hora onde o Senhor vai mandar que a igreja suba. O problema é que o povo hoje, inclusive dentro das igrejas, está olhando muito para baixo, olhando para as coisas da terra, buscando os bens materiais como prioridade, buscando as conquistas humanas, buscando a glória humana, buscando o elogio das pessoas. E isso eu estou falando não só lá no mundo, mas dentro até da igreja de Cristo. Na igreja. E não estão olhando para o alto. Satanás está colocando um engano tão grande, lançando de forma sorrateira uma maneira onde as pessoas que vão às igrejas vão para buscar uma resposta. Ele precisa de uma vitória. Não que seja errado buscar essas coisas, mas ele só foca naquilo que ele precisa, naquela necessidade muitas vezes material, ou mesmo de saúde, ou familiar, mas ele não olha para o alto, ele não adora Deus. Mas é justamente aí que entra aquela palavra, pastor, que Jesus disse, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, outras coisas não serão. Essas coisas que algumas pessoas estão dando prioridade tem que ficar em segundo plano. Primeiro o reino de Deus, primeiro a justiça de Deus, primeiro a salvação, a minha salvação, a salvação da minha família, minha esposa, meus filhos, meus netos, meus pais, meus irmãos, meus parentes, meus amigos, colegas de trabalho. Aí, depois que buscar essas coisas, as outras coisas serão acrescentadas por Deus. Exatamente. Você percebe, você vai começar agora, comece a ter a partir de hoje um olhar mais clínico e criterioso ao ouvir pregações, tanto de forma presencial nas igrejas, como mediante a internet, que hoje temos muita, né? Olha só a diferença. João Batista, anunciando o Jesus, o Messias que viria, ele pregava a seguinte frase, basicamente ali junto ao Rio Jordão. Ele dizia: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Aí ele fala: após mim vem alguém que é maior do que eu, que é antes do que eu, do qual não sou digno de desatar a sua sandália dos pés. Ele é maior do que eu, a ele vocês têm que ouvir. Mas ele falava: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus, e anunciava aquele que levaria para o reino dos céus, que é Jesus. Quando Jesus se manifesta, a pregação dele, sabe qual que era? Arrependei-vos. É a palavra do Evangelho. Exatamente a mesma palavra que João Batista pregava. Aí você vê as pregações no livro de Atos dos Apóstolos, de Pedro principalmente, falando: arrependei-vos, salvai dessa geração perversa. Sim.
É justamente essa palavra aí que está sendo esquecida nas pregações. A pregação qual que é hoje? Busque, você vai ser. Venha, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. Você vai aquilo. dar a volta por cima, você é vencedor, você tem valor. Que valor que você tem? Você vai conquistar melhor, você vai ter o melhor emprego, o melhor salário, o melhor não sei o que, o melhor carro. E o evangelho fica para trás. E o reino dos céus? E o arrependimento de pecado? E a salvação? Exatamente, é aí que está o problema. Porque quando a pessoa ela se conscientiza, meu nome está escrito no livro da vida, bom, então eu posso dormir o sono da vitória, que se dane meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, meu filho, meu marido, meu parente, meu colega de trabalho. Quando ele pensa assim, ele não se arrependeu, ele não nasceu de novo. Porque a pessoa que tem uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo, ele quer que todas as pessoas que ele conhece tenham essa mesma experiência, porque ele tem consciência que se essas pessoas não tiverem essa experiência, estarão perdidas para sempre. Exatamente. Então, reflita isso. E o texto fala, olha para cima, ele olhou para cima e foi chamado. E foi arrebatado. E aí uma coisa que o Miguel disse, o cenário mudou. Ele via o quê? Ele via a igreja no tempo dele, com suas acertos e erros, com aquilo que Jesus dizia que estava correto e o que dizia que não estava correto. Agora ele vê a primeira pessoa que ele vê ao chegar lá, ele vê alguém assentado sobre o trono. O texto fala. Sim. E um trono estava posto no céu, e alguém estava assentado no trono. Olha só, aqui na terra, para chegar no céu, temos que olhar para esse que está no trono, que é Jesus. E chegando lá, nós vamos ver que ele é real, ele continua assentado no seu trono. E mais, e o que estava assentado era na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sardônico. E ao redor do trono havia como que um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. E vai falando outras características do entorno do trono de glória, relâmpagos, vozes e trovões. A glória do Todo-Poderoso estava ali. Era o próprio Deus se manifestando. Sim. Então nós veremos, aqueles que estão em Cristo, a Bíblia nos fala que nós veremos ele face a face, assim como ele é. Miguel, tem um hino que é do cantor cristão, talvez tenha na harpa também, salvo engano é 507 ou 508 o número dele no cantor cristão, cujo refrão ele diz assim: hei de ver meu Redentor, junto dele eu hei de estar. 509. Uhum. Então, hei de ver meu Redentor, junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Maravilha. O que é isso? Quando você estiver perante ele, eu tenho certeza disso, ele vai abrir os dois braços para te abraçar e te receber lá. E quando ele abrir os braços para abraçar, as duas mãos dele vão estar expostas, assim. Vamos para cá, né? Tá câmera. Sim. E você vai ver nas duas mãos sinais, ferimentos, que foram o preço da tua salvação, da minha salvação. Também está descrito lá em Zacarias, né, que vão ver os sinais dos cravos. Exatamente. Que feridas são essas? Exatamente. São as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Aleluia. Deixa eu falar só uma coisinha aqui. Na época do supletivo estava... Como é que é? Na época... Quando eu vi o professor Miguel pregando no YouTube, fiquei muito feliz, porque na época de supletivo estava incrédulo. Realmente, Clenilda, o que aconteceu? Eu sofri perseguição ministerial por mais ou menos 15 anos. E quando eu fui para Hortolândia, eu fiquei 4 anos sem frequentar nenhuma igreja, porque não que eu tivesse deixado de acreditar no Senhor, não que eu deixasse de falar com Ele diariamente, mas assim, eu não acreditava mais em certas coisas, porque era difícil. Agora, eu não entendi ainda qual era o propósito de Deus, e eu não sabia que nem que eu ia ficar no magistério. Minha intenção realmente era ir trabalhar na Polícia Civil. Mas aí aconteceu que o Senhor mostrou para mim qual era o propósito dele. E quando eu voltei de lá, de Hortolândia, no final de 2011, né, ainda fiquei um ano parado aqui. Em 2013 eu fui para Terra Roxa congregar na igreja, no Ministério de Madureira, com
o pastor Jeremias, muito amigo meu, mas cerca de um ano depois ele saiu da igreja, veio outro e começou a perseguição de novo. Fiquei uns 10 meses, né, sofrendo esse tipo de perseguição. Aí eu saí de lá, vim para cá, congregar aqui na minha cidade, no Ministério do Belém de Barretos. Foram mais quase 2 anos sofrendo essa perseguição, essa dificuldade toda. E eu saí também, aí eu consegui entender o que Deus queria de mim, que eu tivesse esse ministério independente. Então eu comecei, criei o canal no YouTube, o Senhor abençoou, está com quase 52 mil inscritos, né? Bastante gente no YouTube, várias redes sociais onde eu espalho a palavra de Deus. E eu fiquei mais ou menos uns 9 anos sem ter uma igreja certa para congregar. Vou às vezes em Morro Agudo, na igreja do pastor Lorival, que é muito amigo meu, é um pastor de verdade, é um pai que a gente tem, né? Mas assim, não tinha compromisso com ninguém. Aí no final do ano passado, comecei a frequentar uma igreja aqui perto de casa também, todo cheio de esperança de que agora finalmente daria certo. Mas a coisa de um mês atrás, mais ou menos, eu vi que as coisas não mudam. Deus tem um trabalho para você, tem um plano na sua vida. Não adianta querer sair do plano de Deus. E eu estou aqui fazendo live, fiz 3 lives essa semana, acho que é a 4ª essa semana já. E assim, estou me sentindo bem, está me fazendo bem, estou ajudando as pessoas. O pastor Lorival me convidou para ensinar o Apocalipse passo a passo lá em Morro Agudo. Foi uma grande recepção. Ontem, quando acabou o culto, o pessoal veio me cumprimentar, perguntou se eu ia continuar indo toda quinta-feira para lá. E eu assumi esse compromisso de ir, apesar de, né, na quinta-feira deles trabalhar o dia todo, mas eu vou fazer esse esforço porque o Senhor merece sacrifício e estou deixando o Senhor trabalhar da maneira como Ele achar melhor. E hoje, por exemplo, convidei o pastor Marcos, que é da Igreja Batista, para estar aqui com a gente, porque, irmão, hoje eu não tenho mais aquela amarração numa denominação. Meu alvo é o céu, e aqueles que são verdadeiros homens de Deus, como o pastor Marcos, eles terão a oportunidade de trabalhar comigo, da gente fazer um trabalho junto. É um homem que tem muito conhecimento, muita sabedoria, e nós estamos usando ele aqui para ajudar a divulgar a palavra de Deus, não é? Então a irmã me compreende bem, né? Ô pastor Lorival, Pai do Senhor, meu querido, Vitória, que bom te ver aqui, querida, que bom, que saudade de você também. Nós vamos dar prosseguimento então, né? Depois eu vou ler com mais pormenores os detalhes aí, eu deixo o comentário, viu, irmã Clenilda? Deus abençoe a irmã, Deus abençoe o pastor Lorival, meu amigo, grande amigo, Vitória, que bom te ver aqui. Vamos dar continuidade, pastor Marcos. Então nós estamos no versículo 4, é isso, né? Isso, falava sobre o versículo 3 e 4, das manifestações de poder, na visão de João, aqui, do apóstolo João, do trono de Deus, do trono da glória. E tem algo interessante aqui, que no verso 4, que ao redor do trono também haviam 24 tronos, e via sentados sobre os 24 tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saiu relâmpago, tal. Esses 24, quero falar sobre esses 24 anciãos, causa muita dúvida. Quem são esses 24 anciãos, homens assim, com a aparência de homens idosos já, que estavam ali sentados em 24 tronos diante do trono de Deus, com vestes brancas, coroas sobre a cabeça. Mais à frente o texto também fala que esses 24 anciãos, eles se prostraram diante do trono do Todo-Poderoso, saíram, pegaram as suas coroas, lançaram-a diante do trono do Senhor e adoraram ao Senhor, glorificando junto com aqueles anjos que estavam ali na descrição do texto, aqueles seres celestiais que estavam diante do trono de Deus. Há um consenso na teologia de que esses 24 anciãos ali simbolizam o salvo, todos os remidos de todos os tempos, entre judeus e não judeus ou gentios. Por que 24? Porque a Bíblia fala sobre 12 apóstolos de Jesus e 12 patriarcas, que são os filhos de Jacó. Então entende-se que 12 significa, os 12 patriarcas simbolizam Israel, os judeus que foram salvos serão salvos, principalmente no tempo do fim, onde a maioria vai se converter, vendo o seu Senhor vindo buscar salvar. E 12 dos apóstolos são todos aqueles que creem em Jesus hoje,
desde do Pentecostes até hoje. Os gentios, todos aqueles que creem na salvação em Cristo Jesus. A gente convém falar também, pastor, que existem muitos judeus hoje que servem Jesus. Muita gente não sabe disso, né? Tem muitos judeus convertidos. E olha, eu vou falar uma coisa: quer aprender sobre a Bíblia? Aprenda com o judeu. Por quê? Porque a palavra de Deus foi dirigida aos judeus. Então ele tem muito mais facilidade de entendimento que qualquer um de nós. Se vocês procurarem entre os meus contatos, vão achar um nome chamado Anania Naftali, que é um judeu que é brasileiro, está lá em Israel e está sempre mandando mensagem. Ele é um servo do Senhor, também é convertido, nasceu de novo, serve ao Senhor e anuncia as coisas que estão acontecendo lá para o mundo, para que as pessoas vejam que as profecias estão se cumprindo e que Jesus está voltando. Porque quando o judeu se converte a Jesus, reconhece Jesus como Messias, a gente vê claramente o poder de Deus manifesto na vida deles, porque é o povo, vamos assim dizer, não sei se está correto esse termo biblicamente, mas é o povo original. Sim. É o povo descendência de Abraão, que detém as promessas antes de nós gentios. Na verdade, os gentios passaram a ser alvo do evangelho quando os judeus passaram a rejeitar essa mensagem. Então o apóstolo Paulo, que foi o primeiro grande pregador dos gentios, ele fala: agora eu vou deixar os judeus, eu vou para os gentios, porque eles estão com o coração aberto. E se outras palavras eu estou dizendo? Nós podemos dizer que Deus abriu um parênteses na história de Israel, incluiu a nós gentios estrangeiros, e depois, quando ele fechar o parênteses, a história volta novamente para Israel. Isso que ele está dizendo aqui tem a ver, esse é um assunto mais profundo, sobre a escatologia, 70 semanas do profeta Daniel, da profecia de Daniel, onde se crê que já foram 69 semanas para judeus, e agora abriu-se um parênteses, justamente o termo que ele usa é esse, e a igreja gentílica, o povo não judeu, está sendo evangelizado nesses 2000 anos, e quando Jesus vier para buscar a igreja, fecha-se o parêntese, o arrebatamento da igreja, e aí começa a última semana, são esses 7 anos da grande tribulação, onde aí Jesus vai tratar diretamente com o seu povo original, com os judeus. Mas há muitos judeus, realmente, como ele disse, que têm se convertido a Cristo e conhecem Cristo como Salvador. A paz do Senhor, irmão Bravo, Deus te abençoe, querido. Zé Bravo, Deus abençoe. Geisilane, pastor Reginaldo, paz do Senhor, um abraço para vocês, meus irmãos, saudade de vocês. Ô Zé Bravo, fica o convite aqui para você vir uma hora participar da live com a gente, meu querido. Sabe que você mora no meu coração, te amo. Zé Bravo trabalha com a gente na obra ali, sim, né? Sim, um grande evangelista. É diácono da nossa igreja, é um obreiro, faz parte da equipe de intercessão, da equipe que está com a gente nos cultos de quinta-feira na Igreja Batista, culto de oração, de batalha espiritual, evangelismo nos lares, visitas, é um homem de Deus. Abraço, meu querido. Glória a Deus. E a todos os demais, eu não conheço os demais que estão aparecendo aqui, né? Alguns são de Morragudo. Mas que Deus abençoe cada um ricamente em nome de Jesus. Então, voltando aos 24 anciãos, eles estavam vestidos de branco. Por que branco? Pureza. Mas essa pureza veio do sangue do Cordeiro. As vestes têm que ser brancas, alvas, para se assentar nesses tronos menores, diante do trono do Todo-Poderoso. Coroas de ouro, entendemos que pode simbolizar, metaforicamente, o simbolismo sobre os galardões, as recompensas que o povo de Deus terá. Mas um detalhe que, quando eles começam a adorar a Deus, o verso 10 diz assim: e os 24 anciãos prostravam-se diante daquele que estava assentado sobre o trono, e o adoravam ao que vive para sempre, e lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Glória a Deus. Lá no céu, a igreja vai continuar adorando a Deus, e vai reconhecer que as suas vestes são brancas porque Jesus branqueou-nos pelo sangue dele. Tem tronos estando diante do trono de Deus, estão diante dele, porque foram agraciados pela graça de Cristo, pela salvação. E as suas coroas, as suas recompensas, eles se prostrando, orando, lançavam-se aos pés do Senhor, dizendo: tudo isso aqui foi por causa do Senhor. Então é para a tua honra e para a tua glória. Nada é meu por mim mesmo, tudo vem do Senhor. Como nós devemos hoje também, né? Porque quando nós paramos para analisar, hoje eu fui em Pitangueiras para resolver um problema para o meu filho,
E na volta pensando, meu Deus, quanta loucura que eu passei na minha vida, quantos pensamentos tolos. E Jesus me salvou de todos. Quantas vezes eu tive vontade de fazer uma loucura jovem, depois homem de meia idade, o tempo foi passando. Se o Senhor não está na nossa vida, se Jesus não é nosso Salvador, irmãos, o diabo não para, ele não descansa de armar cilada para destruir a nossa vida, nossa família, nossa reputação, nosso trabalho, nossa fé. Então tudo que nós temos e somos, nós devemos a Deus. Eu cheguei aqui porque o Senhor me ajudou. Eu jamais, ontem eu ainda dei testemunho em Morragudo falando sobre isso, eu jamais teria feito uma faculdade se não fosse a mão do Senhor. Eu jamais teria a profissão que eu tenho se não fosse a mão do Senhor, porque as pessoas desprezavam totalmente, ninguém acreditava em mim. Jesus acreditou em mim e falou, vou te levantar, meu filho. Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou, inclusive a oportunidade de estar fazendo essa live, eu devo ao Senhor. Não é nada meu, não é inteligência minha. Um dia falando com um irmão aí, infelizmente aquele coitado, ele foi usado para me alcançar, mas ele se afastou, ele se desviou, ele não acredita mais. Ele falou, você estudou porque você é inteligente. Eu falei, rapaz, se eu sou inteligente hoje, eu já era no passado. Por que antes eu não conseguia? Porque faltava o Senhor abrir as portas para mim. É Ele que faz a obra na nossa vida. É Ele que faz a obra na tua vida. Se você respira quando levanta, é porque o Senhor te sustentou. Se você tem um dia para viver, se você tem uma noite boa para descansar, é porque o Senhor te proporcionou. Ele está por trás de toda coisa boa que acontece. E nós estamos por trás de toda coisa errada que acontece. Por isso nós somos salvos por Ele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você, então. Hoje, nesse momento. Você está preparado para o arrebatamento da igreja? Quando vier esse tempo, do capítulo 4 de Apocalipse vier a se cumprir, você está preparado para ir morar no céu? As tuas vestes foram lavadas, foram branqueadas pelo sangue do Cordeiro? Fica isso como uma palavra de reflexão para o seu coração. Nós temos sempre que pensar dessa forma. Eu acompanho também muito um pastor muito querido chamado Lamartine Pozella, cuja esposa dele, inclusive, é filha de vereador, e ele tem ficado muito famoso porque ele tem, seu ministério tem crescido pela internet, pelo mundo todo, e ele fala muito de Apocalipse. É praticamente a especialidade dele hoje. Grande conhecedor da palavra, dos textos originais em hebraico do Velho Testamento e grego do Novo Testamento, que ajuda demais a gente a ter compreensão. É por isso que os judeus também têm muito a nos ensinar, porque eles conhecem do hebraico, da língua original, principalmente do Velho Testamento, eles conhecem mais a fundo do que a gente. Mas, veja bem, outro dia ele falou, eu vi ele 2 vezes ele dizendo assim, que todos os dias ele acorda e pergunta, Senhor, é hoje que a igreja vai ser arrebatada? E se for hoje, por favor, não deixe eu fora. Não deixe eu ficar. Eu quero ir morar com você. E isso é relacionamento. Exatamente. Porque ele anseia morar com Jesus um dia. Ele fala, só vou na hora que o Senhor determinar. Mas é hoje. Se for hoje, não permita que eu fique nesse mundo. Se o Senhor vier buscar a igreja hoje, que eu possa estar morando com o Senhor, a ser arrebatado. Amém. Glória esse deve ser o desejo do nosso coração, sim, o anseio da nossa alma. Paulo também tinha esse anseio. Ele dizia, Maranata. Nosso objetivo ora maior. Bem, Senhor Jesus. Objetivo maior. Exatamente. Morar com o Senhor. Eu pedi muito tempo. Ontem eu comentei em Morragudo. Eu durante mais ou menos 30 anos eu pedi para o Senhor me levar. Quando eu me desiludi com o mundo, com as coisas, com a vida, com tudo que a vida me proporcionou aqui. Porque aqui não é lugar para crente, irmão. O lugar para crente é no céu. Mas enfim, o Senhor me deu um entendimento. Para de pedir. Tua hora vai chegar. Se não foi ainda, porque não chegou tua hora. E eu parei e pensei e falei, Senhor, tudo que o Senhor fez para mim até hoje foi bom. Então, se o Senhor ainda tem alguma coisa para mim aqui, com certeza isso é bom e eu quero, vou ficar o quanto o Senhor quiser. Só me dê saúde, Senhor. Porque eu quero honrar o teu nome com a minha vida e eu quero que o Senhor permita que eu honre o teu nome com a minha morte também. Importante para mim que o Senhor seja lembrado tanto na minha vida quanto na minha morte. Tem que ser o nosso objetivo, irmão. E isso é relacionamento. Exatamente. Eu vou trazer mais uma live a semana que vem, se Deus permitir,
talvez na segunda-feira, de testemunhos de coisas que o Senhor fez na minha família, com a minha esposa, meus filhos, livramentos incríveis que o Senhor fez, continua fazendo. Eu vou estar falando sobre isso semana que vem, segunda ou quarta, que Deus vai preparar. O versículo 5 também tem um detalhe interessante nessa descrição das manifestações de poder, de glória junto ao trono de Deus. Ele fala assim: do trono saiu relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Eu falei já sobre o número 7 aqui, irmão, pode comentar. Eu só quero deixar claro aqui, porque às vezes as pessoas leem esse texto de forma desavisada e podem ter uma compreensão errada do texto, do que Deus está dizendo. Mas então Deus tem 7 espíritos? Não, 7, eu creio que o Miguel já disse, quando ele falou disso, o 7 é o número da perfeição, o número de Deus. A plenitude, né? Plenitude, mas aqui no caso, ele tá fora, mas há um texto de Isaías, capítulo, eu vou ler também, capítulo 11, do verso 1 em diante, que está profetizando sobre o Messias que viria, que era Jesus. Aqui profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo, já profetizando sobre Jesus. Ele fala o seguinte: do tronco de Jessé, ou seja, da árvore genealógica de Jessé, que era pai do rei Davi, brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Ele está falando que alguém viria. Ele está falando do Messias, do Salvador, que é Jesus. E no verso 2 em diante fala assim, ó: repousará sobre ele, sobre Jesus, o Messias, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. São 7 características de ação do Espírito Santo que haveria na vida de Jesus. Então nós entendemos que Deus não tem 7 Espíritos, o Espírito Santo é um só. É o Pai, é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. São 3 pessoas distintas, porém sendo um único Deus em essência. É um mistério da Trindade, não vamos entrar nesse assunto, nessa questão desse. Nossa mente finita não pode não dá para compreender. Porém, o Espírito de Deus é um só, mas ele opera de diversas formas e tem manifestações. Ele tem como fazer e agir na vida das pessoas, e agir na vida de Jesus de 7 formas distintas. É nesse sentido que o texto quer dizer. Espírito de sabedoria, de conhecimento, de conselho, de poder, do temor do Senhor. E ele opera em nós, se nós permitirmos tudo isso em nossa vida. O temor do Senhor, a sabedoria, o conhecimento, a autoridade dele sobre as nossas vidas. Então não creia que tem 7 Espíritos, não. É um único Espírito, mas que está dizendo o 7 fala da divindade dele, que ele é Deus também. Sim. Da sua perfeição, da sua plenitude, e de 7 tipos, como Isaías diz, de manifestações que ele pode fazer na nossa vida, como fez na vida enquanto homem de Jesus na terra. Tá certo? Ali ele está vendo, olha, o Espírito de Deus está ali. Há até o entendimento, diante disso também, de que quando a igreja for arrebatada, que o Espírito Santo que hoje está atuando na terra, levando o povo, as pessoas ao conhecimento de Jesus, amém, Deus ele irá junto com a igreja. E aí o povo está vendo, as pessoas vão ver lá o Espírito de Deus lá. É um pensamento teológico, um entendimento. Há quem diga que não, mas eu creio dessa forma. Sim. Que o Espírito Santo, que hoje está operando de forma plena, atuante, em cada pregação de Jesus Cristo, em cada oração de um homem e de uma mulher fiel a Deus, que quebranta-se diante do Senhor, o Espírito Santo está ali operando para levar as pessoas a Cristo. É isso que eu tenho comentado às vezes, pastor, porque inclusive Jesus deixou bem claro isso, né? Ele falou para os discípulos, você vê no Evangelho de João capítulo 13, 14, 15, 16, ele aconselhando, fala, olha, porque eu disse que eu vou partir, vocês se entristeceram, mas vocês deveriam se alegrar, porque indo eu enviarei o Espírito Santo. É claro que muitas pessoas não dão lugar, não é? Exatamente. Muitas pessoas vivem atrás de coisas materiais, de uma vida material, não dá lugar. Porque Jesus foi um homem totalmente regido pelo Espírito Santo. Plenamente. Ninguém se entregou nas mãos do Espírito Santo como Jesus. E por isso ele fez obras tão grandiosas. Mas ele disse, olha, quem crer em mim também fará as mesmas obras que eu faço e fará outras ainda maiores,
porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, eu vou para o Pai, eu vou enviar o Espírito Santo, que está vindo alternadamente, ele vai vir e vai ficar com vocês. Quem se entregar sem reservas vai fazer coisas grandiosas, como nós já vimos muitos homens de Deus fazer, porque se entregam. É Amém, se entregar, Jesus. irmão, é confiar, deixar a vida ser governada pelo Senhor. Aleluia. Né? Amém. Ô pastor Lorival, Deus abençoe o senhor, pastor. Pastor Maravilha. Lorival, Deus abençoe. Faz tempo que não vejo pessoalmente, Deus abençoe. Grande amigo. São 19h54, nós vamos encerrar por aqui, irmãos. Está ficando muito tarde, eu não quero também ficar cansativo, né? Nós paramos no versículo 5 e nós vamos prosseguir outro dia. Eu quero deixar aqui o convite para o pastor Marcos continuar vindo fazer live comigo, sempre que ele tiver oportunidade. Inclusive, quando a gente terminar o estudo do Apocalipse, eu vou convidar ele para a gente estar fazendo um estudo no livro de Daniel. Depois nós vamos para o livro do profeta Isaías e vamos vasculhar a Bíblia, vamos trazer a revelação que Deus nos deu, nós vamos trazer, vamos transmitir para vocês. Pode dar uma palavra aí, pastor. Bom, para encerrar aqui hoje, quero dizer que Jesus está muito próximo de voltar para levar a sua igreja. O capítulo 4 de Apocalipse vai se cumprir brevemente. Hoje nós vivemos, acredito eu, nós vivemos o capítulo 3, do versículo 14 ao 22, que é a igreja de Laodiceia. É o que eu penso. Sim. Posso estar errado. Que é uma igreja rica materialmente, assim. uma igreja, se entende, autossuficiente, vivendo o melhor deste mundo, porém vazia de Deus. E na verdade Jesus dizendo, olha, eis que estou à porta e bato, estou lá de fora. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E a mesma palavra continua ecoando, arrependa-se. Exatamente. Ele está dizendo, se você acha que você tem muita coisa, você está tudo bonitinho, ele chama a igreja de Laodiceia de miserável, pobre, nu, cego. Ou seja, sem nenhuma espiritualidade. Mas se nós nos arrependermos, aí virá o cumprimento do capítulo 4, onde a igreja será arrebatada. Cuidado, porque nós vivemos a igreja de Laodiceia, uma igreja que olha para baixo, não olha para o alto. Mas o capítulo 4, verso 1 começa, olha para cima. E olhou para cima e viu os céus abertos. Amém. Os céus estão abertos para abençoar. Glória a Deus. E vai nos chamar para morar lá no céu. Amém. Deus abençoe cada um ricamente. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Muito obrigado. Fiquei muito feliz com a presença do pastor Marcos aqui hoje. Espero poder contar com a presença dele em outras ocasiões. É um homem de grande conhecimento. E não só ele tem o conhecimento, mas ele sabe transmitir esse conhecimento, que é o mais importante, né? Porque muita gente tem o conhecimento, mas não sabe transmitir, tem dificuldade de se articular. E ele tem facilidade em se comunicar, em transmitir o conhecimento. Então, fica o convite aberto, né? Eu não sei como vai ficar depois de começar as aulas. A partir de quinta-feira já vou estar voltando para a escola. Mas Deus vai dar graça, a gente vai continuar fazendo a obra de evangelismo, tá? Quero deixar meu abraço para vocês também. Muito obrigado por terem ficado com a gente até aqui. Orem por nós, que eu estou orando por vocês. Nós vamos orar por vocês, amém? Tem o caderninho verde, onde eu apresento todas as pessoas que estão ligadas na minha vida, de uma forma direta ou indireta, para o Senhor alcançar e realizar a obra dele. Deus abençoe você, amém. Deus abençoe a sua família e Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.